Amém, glória a Deus. Gente, nessas 3 semanas, nas 3 próximas quartas-feiras, a gente vai estar falando sobre uma série que é o processo da fé. E hoje vai ser o primeiro dia. E antes da gente começar a falar sobre tudo que a fé pode te trazer, a gente vai falar sobre desbloquear a fé. A gente vai entender que a gente precisa primeiro estar desbloqueando a fé para poder começar a viver milagres. Tem muita gente que pensa que tem fé, mas na verdade não tem. E como base a gente vai estar lendo um texto que está lá em Marcos 7, do 31 ao 37. Se você puder abrir aí comigo na sua Bíblia. Dá um tempo para quem tiver com a Bíblia de papel. Amém? Todo mundo achou? Quem não achou, olha aqui no telão aqui, que vai estar passando. O texto vai dizer assim: e tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia pelos confins da Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando a parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e lhe disse: Efatá, e isso é, abra-te. E logo se abriram os ouvidos e a prisão da língua se desfez. E falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem. Mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgavam. E admiravam-se sobremaneira, dizendo: tudo faz bem. Faz os surdos ouvir e os mudos falarem. Amém? Eu queria trazer para você hoje aqui a certeza de que a fé, ela não é um evento isolado. A fé, ela é um processo. A gente na próxima semana vai falar sobre caminhar em fé. E na última pregação a gente vai estar falando sobre colher os frutos da fé. Só que antes da gente caminhar em fé e começar a colher os frutos da fé, a gente precisa desbloquear a fé para poder começar a ver esses sinais e maravilhas da nossa vida. Porque há pessoas aqui que têm promessa, mas estão travadas. Há pessoas com palavra liberada sobre a sua vida, mas que estão bloqueadas. Há pessoas próximas de Jesus, mas que não avançam, que sempre estão paradas. A vida parece que anda num círculo que você sempre se encontra no mesmo lugar. A pessoa não consegue avançar, mesmo tendo Jesus por perto. E o problema não é ali a ausência de Deus, não é a ausência de Jesus. O problema é espiritual, porque é um bloqueio espiritual que existe e que tenta te impedir de avançar. E isso passa pela fé. Por isso, antes de falar de desbloqueio, nós vamos falar sobre a fé e entender primeiro o que é uma fé de fato. Tem muita gente que acredita que tem fé, mas quando ela começa a estudar um pouco sobre fé, ela fala: eu não tinha fé. E ela começa a realmente viver em fé. E o que é fé segundo a Bíblia? Lá em Hebreus 11:1, creio que quase todo mundo deve conhecer esse texto, ele diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então a fé, ela não é um sentimento. A fé, ela não é uma emoção, ela não pode ser um entusiasmo momentâneo. A fé é a confiança firme em quem Deus é e no que Ele já te disse. A fé, ela não cria a realidade. A fé, ela reconhece uma realidade que já existe no mundo espiritual. A nossa fé, ela não pode ser algo sensorial. Eu não posso acreditar que no momento em que meus inimigos me cercam, Deus não está comigo. Mas no momento em que esses inimigos batem em retirada, sem eu mesmo ter que fazer nada, aí sim, agora Deus está comigo. Não, isso é uma fé sensorial. É uma fé que se adapta ao ambiente, à situação que você está vivendo. No momento mau Ele é Deus, mas no momento ruim, no momento bom Ele continua sendo Deus. Em todos os momentos Ele é Deus. Eu não posso ter uma fé que no momento em que eu estou lá no Algarve, Deus fala: Vitor, sai aí do Algarve. Eu tenho coisa para você lá em Chaves. Abre uma porta para mim aqui em Chaves para jogar no clube do Chaves. Eu falo: agora sim, minha carreira vai deslanchar. E eu falo: agora Deus está comigo. E quando eu chego aqui, eu tenho uma lesão no joelho que praticamente acaba com a minha carreira. E aí eu começo a pensar: não, agora Deus não está mais comigo? Como é que é isso? Ou Deus está comigo ou Deus não está comigo? Não tem como. E Deus está com cada um de nós. Ele está com cada um de vocês que veio aqui nessa noite. Amém? Eu não posso acreditar que, de acordo com as circunstâncias, a minha fé vai ser abalada. Quando acontece isso, essa situação, depois de algum tempo jogando em alguns clubes menores,
E eu fui para o menor clube que eu poderia jogar, acho que nas divisões mais baixas que tinha em Portugal. E para eu receber essa proposta para voltar para Chaves, depois de alguns anos já jogando em clubes de escalão inferior, só podia ser Deus para abrir essa porta. E eu saio de lá sem pensar duas vezes. Eu venho, a ligação foi numa sexta-feira à noite, no sábado eu compro a passagem, no domingo de manhã eu saio lá do Algarve, pego 8 horas ou mais de ônibus e chego aqui em Chaves num domingo à noite. E nem 10 dias depois eu tenho essa lesão no joelho. Só que quando Deus fala comigo para eu sair de lá, falando que eu viveria grandes coisas aqui em Chaves, eu não penso duas vezes em vir. Eu falo, Deus está comigo, eu estou indo, essa porta foi Ele que abriu. É Deus me motivando a voltar a minha carreira, a ter uma carreira de sucesso novamente, começar, voltar a aparecer no futebol, quem sabe chegar na seleção brasileira um dia. E aí em menos de 10 dias eu estouro meu joelho, tenho que fazer a cirurgia, operar, e no momento da minha lesão, eu começo a pensar, falando, Deus, o Senhor me trouxe até aqui, e aqui o Senhor me abandonou. E eu passo uma tarde inteira chorando e depois Deus fala comigo, meu filho, o que eu tenho para você é muito maior do que o que você planejou. O que eu tenho para você é muito maior do que o que você imagina. E eu não podia pensar que Deus não estava mais comigo, com Ele me prometendo essas coisas. Só que não fazia sentido nenhum para mim. Talvez você está vivendo um momento que não faz sentido nenhum para você acreditar que é melhor do que aquilo que você planejou. Talvez você saiu lá do seu país, talvez você não é daqui e você pensava em viver algumas coisas e até agora você não começou a viver ainda. Mas deixa eu falar uma coisa, eu sei que aqui é culto fé, é culto de botar para cima, mas também a gente tem que trazer algumas realidades. Talvez o seu plano, você não vai viver ele, você vai ver os planos de Deus na sua vida, mas tenha certeza que os planos de Deus são maiores do que os seus, amém? E a fé, vamos continuar aqui explicando um pouco sobre a fé. A fé, ela vem do ouvir corretamente. Em Romanos 10:17 diz, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A fé nasce do ouvir corretamente. E quando o ouvir espiritual está bloqueado, a gente não consegue ouvir as promessas que o Senhor tem para a gente. E a nossa fé, ela não cresce, a nossa fé não evolui, porque a gente não consegue estar com os nossos ouvidos espirituais atentos ao que o Senhor está nos revelando. E quando a fé não cresce, a nossa boca, ela não confessa corretamente. A nossa boca começa a professar inverdades sobre você mesmo. Você começa a falar para as pessoas, eu pensava que ia dar certo, mas não vai dar mais, eu pensava isso aqui, mas você mesmo começa a botar uma pedra em cima dos teus planos, em cima dos teus sonhos, em cima do que Deus tem para você, simplesmente porque você não está conseguindo ouvir o que Ele está falando para você. E talvez você está olhando para mim e falando assim, Vitor, mas eu tenho muita fé, eu tenho fé até demais. Só que existe uma diferença na fé do mundo e uma fé cristã. São duas coisas que parecem iguais, mas elas são completamente diferentes, porque a fé do mundo, ela é baseada no que é visível, no que é palpável, naquelas coisas que são lógicas, naquelas coisas que são óbvias. Ela depende de circunstâncias favoráveis. A fé do mundo, ela diz, se eu ver, eu creio. Isso é diferente da fé cristã. Porque a fé cristã ela é baseada simplesmente na palavra de Deus. Ela não depende do que os seus olhos veem, mas ela depende simplesmente do que Deus já falou sobre a sua vida. Ela diz, eu creio e por isso eu vejo. Na palavra de Deus vai estar escrito que se creres verás a glória de Deus. Tem alguém aqui que crê nessa noite? Amém? Tem alguém aqui pronto para ver a glória de Deus se manifestar na sua vida? Amém? Então é hoje que você vai sair daqui com esses ouvidos destravados espiritualmente para ouvir o que Deus tem para você. Lá em 2 Coríntios 4,18 vai dizer, porque não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. O que Deus tem para você é eterno. O que Deus tem para você é muito maior do que qualquer coisa aqui que o mundo pode te oferecer. Ele fala de eternidade, enquanto a gente está pensando num período aqui, não sei, de 80 anos a 100 anos, não sei quanto que uma pessoa vive hoje, não sei quanto que eu vou viver, mas até isso a gente não tem certeza. Por isso que a gente tem que viver de acordo com a vontade de Deus, porque se a gente estiver no centro da vontade de Deus, as coisas vão acontecer da forma que Ele quer, e os planos dele não são planos para nos causar dano. Os planos dele para nós são planos de paz.
Amém? Mas basta a gente precisar aceitar esses planos. A diferença entre a fé do mundo e a fé cristã não é a intensidade. Uma pessoa que está com uma fé do mundo, a intensidade da fé dela se move de acordo exatamente com as circunstâncias. Se as coisas estão dando certo, ela se anima. Se as coisas começam a dar errado, ela já começa a murmurar. A fé cristã, ela é pautada em fundamento. A fé cristã é você começar a construir uma arca, mesmo sem você ver a chuva começar a cair. A fé cristã é você, depois de uma noite inteira, lançando a rede para um lado do barco, não pescar nada, e Jesus liberar uma palavra e você jogar a rede de novo. Porque você sabe que agora debaixo de uma palavra era completamente diferente. Uma fé cristã, ela acredita que mesmo que a pessoa esteja numa fornalha aquecida, ela não vai ser ferida. Ela acredita que ela pode ser até lançada na cova juntamente com leões, mas ela não vai ser devorada. Uma fé cristã, ela acredita que existe um maná novo todos os dias caindo do céu, e por isso ela não vai armazenar o maná do dia de hoje, porque ela sabe que amanhã vai ter outro maná, e se ela guardar o maná de ontem, ele vai apodrecer. Isso é confiança plena no Deus vivo, amém? Glória a Deus. Você precisa confiar. Simplesmente ter fé, mas uma fé realmente cristã. E existe também uma fé mental, que é diferente também dessa fé cristã e dessa fé bíblica. John Wesley, um teólogo britânico, ele diz, o diabo inseriu na igreja um substituto para a fé, que se parece com a fé, mas é o assentimento mental. E o assentimento mental, ou fé mental, é você concordar com a mente, mas você não crê com o coração. A fé mental, ela concorda, mas ela não pratica. Ela até fala que acredita, mas ela não avança. A fé mental diz que a palavra é verdadeira, mas ela não vive isso como verdade para ela. Mesmo dizendo que acredita plenamente na palavra, ela concorda intelectualmente, mas ela não se move espiritualmente. Ela continua estagnada. E uma fé bíblica, a diferença dela é porque ela gera ação. Lá em Tiago 2,17 diz: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. A fé viva, ela sempre vai produzir algum movimento. Mas uma fé morta, ela vai produzir em você estagnação. Então, se você sente que você não está avançando, começa a olhar para dentro de você e ver se você realmente está com a sua fé desbloqueada, ou se você tem um assentimento mental. Você está falando que crê, você fala que crê na palavra que foi liberada, você fala que crê nas promessas de Deus na sua vida, mas você não avança, porque no seu coração você não acredita. Você professa com a sua boca que sim, mas na verdade lá no fundo a resposta é não. Mas vamos voltar para a passagem. Você pode aplaudir Jesus, que eu vou tomar uma água e tirar essa blusa aqui, que eu estou com calor demais. Vou ligar o ar, tá quente? Tá? Sou eu que estou com calor, não é possível, não. Vitor, você tá quietinho, Vitor, mas na bateria eu sei que você soa demais, Ali dentro tava quente, Você tava suando, agora você tá dando risada de mim, Bom, o ponto 3 aqui é uma fé presente, mas bloqueada. Vamos voltar lá para a passagem então. O texto vai dizer: e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. Ele estava diante de Jesus ali naquela situação, Jesus estava presente, o milagre estava disponível, mas mesmo assim ele vivia limitado. Mesmo assim, aquele surdo, gago, ele vivia com limitações. E talvez você sente ali Jesus presente, mas mesmo assim você se sente alguém limitado. Claro que não da mesma forma que ele. Aqui a gente está falando de forma espiritual. Ele era surdo literal. Mas talvez a gente está com uma surdez espiritual que está nos deixando ser alguém limitado. Porque estar perto de Jesus não é o mesmo que estar destravado pela fé. Não é porque a gente está vindo aqui na igreja toda semana, a gente vem de quarta, vem de domingo, vai no GC no meio da semana que a gente está destravado. Mesmo vindo na quarta, vai no GC na quinta, e vem no geracional na sexta, e vem na oração, e vem no culto do domingo. Mas a fé continua ali. Uma fé do mundo, uma fé simplesmente mental. Você continua na religiosidade, mas você não crê
realmente nesse Jesus, que prometeu tantas coisas já para você e para a sua vida. E se você não está ouvindo, se você não está conseguindo entender, eu queria trazer mais um ponto aqui, é que a audição bloqueada, ela afeta também a confissão. Ele não ouvia bem e por isso também não falava bem. E quem não ouve corretamente a palavra, confessa incorretamente a promessa. Eu vivo muito isso com atletas. Atletas que receberam palavras, mas que não estavam com os ouvidos espirituais destravados. E começam a professar de forma errada a promessa que ele tem sobre a vida dele. Ele gera uma confusão dentro dele mesmo. E eu também, por um momento, fui assim. Eu achava que viver o extraordinário de Deus era eu chegar na seleção brasileira. Mas hoje eu vivo o extraordinário de Deus e eu não cheguei nem perto da seleção brasileira. E olha que eu era bom, hein? Amém? E outro ponto aqui é que no texto eles vai dizer que trouxeram-lhe ele. E fé emprestada, ela tem limite. A fé dos outros pode até te levar a Jesus, mas a fé dos outros não vai sustentar o seu milagre. O que vai sustentar o seu milagre é a sua fé. A fé de alguém, eu vejo muito isso na igreja, muita mãe, muita esposa que tem o marido que não é convertido ainda, com muita fé de que vai conseguir trazer eles para a igreja, que eles vão começar a cultuar, que eles vão se converter. Ei, mas para ele também começar a viver um milagre na vida dele, ele vai precisar também ter fé, porque senão ele vai simplesmente chegar aqui e viver uma vida sem avanço, porque ele não crê totalmente, porque é uma pessoa que não tem fé. E assim também pode ser eu e você. A gente precisa ter a nossa própria fé. A gente não pode deixar que as pessoas tenham mais fé em nós do que nós mesmos. Não em nós, porque nós não vamos fazer nada. Mas fé no Senhor dele vai fazer em nós, em mim e em você. E a multidão, ela não pode destravar a sua fé. Ele estava ali no meio da multidão. E o texto vai dizer, e tirando a parte de entre a multidão. Jesus, ele podia operar o milagre lá no meio de todo mundo. Mas ele decide chamar, não sei como é que o rapaz estava, não sei qual era o cenário, mas Jesus chama aqui no texto, acho que mostra um pouco aqui, né? Talvez ali, acho que seria a multidão aqui, e aí Jesus fala, ei, vem para cá, sai daqui e vem para cá. E Jesus pega e fica com ele aqui, ó, no canto. Separa ele, tira ele de perto da multidão. E aí a gente vai trazer para o nosso contexto aqui, o que a multidão faz na maioria das vezes? A multidão, ela gera barulho. A multidão, ela gera pressão desnecessária em nós. A multidão, ela lança muitas opiniões. E às vezes a gente acaba ouvindo essas opiniões, mesmo elas sendo contrárias ao que a gente acredita, no que a gente tem fé que já foi liberado sobre a nossa vida. A multidão, ela gera expectativas humanas. E o ambiente cheio, ele não é sinônimo de um ambiente de fé. Não é porque estava toda a multidão lá que a fé daquele homem ia ser diferente. Ele precisava ter a fé dele de que ele seria curado. Pode ter um monte de gente acreditando em você. Eu gosto de falar bastante de futebol porque eu joguei a vida inteira, eu só fiz isso. Então eu tenho bastante coisa para falar do futebol. E um jogador de futebol, muitas das vezes, ele é a esperança de toda uma família. Toda uma família tem fé que aquele menino vai virar um jogador de futebol e ele vai reverter a situação de todo mundo. Mas ele também precisa ter fé nisso e acreditar nisso. Não adianta ser uma família inteira e ele não. Ele também precisa ter fé nessa promessa que foi liberada sobre ele. E Jesus, ele separa para nos tratar. A separação, ela não é rejeição. A separação, ela é cuidado. É Jesus te separando e falando, ei, eu tenho algo diferente com você. Com você vai ser especial. Eu não sei se Deus tirou você de perto de alguém, mas Deus, ele trata destinos fora dos ruídos. Se o ambiente que você estava gerava muito ruído, Deus tirou você e te trouxe até aqui, para você estar num ambiente que você possa ouvir com mais clareza a voz dele. E eu vivi isso, assim que eu completei 17 anos, eu saí de casa. Quando eu faço 17 anos, recém-completo 17 anos, Deus me tira de São Paulo e me manda lá para o Paraná. E eu começo a jogar num clube lá no Paraná. E eu começo a viver experiências ali com Deus, que eu tenho certeza que se eu tivesse ainda na minha casa, lá com a minha família, eu não ia estar vivendo, eu não ia conseguir viver. Então Deus me separa de perto da minha família, Ele me tira da minha terra e me manda lá para o Paraná. E lá eu começo a ter algumas experiências, começo a frequentar uma igreja que tinha lá, eu começo ali a participar de uma célula que tinha no meu quarto ali, com alguns outros jogadores daquele clube. Mas eu ficava o tempo inteiro querendo voltar para casa ainda.
Todo final de semana que dá, porque do Paraná até onde eu morava em São Paulo dava 6 horas só de ônibus. Então todo final de semana que tinha a primeira folga eu queria voltar para minha casa. Eu não estava entendendo o que Deus queria. E aí dava folga, eu ia. Era sábado, eu ia. Não ia pro jogo, não era convocado, pedia liberação e ia. Aí Deus falou, você não está entendendo. Aí ele me tirou tirou do Paraná e me jogou para Santa Catarina, que era mais longe, era 12 horas. Aí eu chego em Santa Catarina, sozinho, mais longe ainda da minha família. E começo a viver outras experiências. Experiências que hoje eu entendo porque eu vivi naquela época. Ali eu já estava com 18 anos. E eu chego ali sozinho, um pouco meio atormentado. E Deus levanta lá naquela altura um goleiro, igual eu. Que tinha jogado em grandes clubes. Tido várias experiências em clubes como Grêmio, São Paulo, que são equipes grandes lá do Brasil. E ele começa a dedicar um tempo a cuidar de mim. E era um cuidado de Deus. Deus me separou, Ele me tirou, me botou mais longe ainda, para eu não ficar pensando tanto em voltar para casa, para eu entender o que Ele tinha para mim. E eu começo a viver outras experiências com o Senhor. Eu participava de uma célula lá, de um ambiente ali com 10 atletas do meu quarto no Paraná. Quando eu vou para esse lugar, eu começo a morar num alojamento que ali devia ter, acho que mais de 50 atletas, e eu me torno responsável ali para cuidar ali das logísticas ali, do alojamento, para conseguir a liberação da sala, para conseguir fazer as células que a gente fazia naquela época lá, só dos jogadores, só dos atletas. E eu começo a ter algumas experiências, até de liturgia, de como funcionava algumas coisas, coisas que eu vivo hoje. Deus estava me preparando e eu nem imaginava isso lá quando eu tinha 18 anos. Você já tem quase 10 anos. 8. Não sou bom de conta. Só que mesmo assim, eu estava em Santa Catarina e ficava olhando o calendário, ficava olhando, pensando, qual que vai ser o primeiro feriado que vai ter aqui para eu emendar, que eu vou para minha casa. Quero ficar perto de todo mundo, das minhas amizades. As amizades tudo errada. Não tinha um ali que chegava para falar para mim, Vitor, é melhor você não fazer isso. Eles eram mais doidos que eu já era meio doido, mas eles eram mais doidos que eu. Tudo que eu queria fazer de errado, o povo ia lá e falava, é isso aí, vamos fazer. E eu querendo voltar para São Paulo para viver essas coisas. E aí Deus vem, me tira de lá e fala, meu filho, você não está entendendo ainda, vou te mandar para mais longe ainda. Nesse processo eu não tinha visto minha família ainda. Aí ele me tira lá de Santa Catarina e me manda direto para Portugal. Eu vou em São Paulo, passo nem 24 horas ali com a minha família, dá tempo só de dar um tchau, tomar um café da manhã e ir para o aeroporto. E aí eu começo a entender, na hora que eu entro no avião, eu falo, Deus ele quer me separar de lá. O que ele tem para mim é especial, é diferente. Talvez você tenha uma história não dessa forma, mas um pouco parecida. Talvez você estava no meio de uma multidão, no meio da sua própria família, no meio de amizades, e Deus tirou você. Talvez no início você até se sentiu um pouco sozinho. Talvez você começou a se sentir rejeitado pelas pessoas. Quando você começou a viver as coisas de Deus na sua vida, aí mesmo que você começou a se sentir mais rejeitado ainda pelas pessoas que não têm a mesma fé que você. Mas eu quero te trazer uma certeza que o Senhor, Ele não abandonou você em nenhum desses momentos. Era o cuidado dEle. Em cada detalhe, em cada lugar que Ele te colocou. Eu não sei quantos lugares que você já morou na sua vida. Eu já morei em vários. E em cada lugar que Deus me colocou, hoje eu olho para trás e eu entendo que teve um processo, que teve um propósito para eu estar naquele momento, naquele lugar. E talvez você está aqui, mas você ainda não entendeu o porquê que você está aqui. Então hoje que você tenha um desbloqueio espiritual da sua fé, dos seus ouvidos, para você conseguir entender o porquê de você estar passando por isso, o porquê de você estar vivendo isso, o porquê de você estar aqui em Chaves. Não sei se você é nativo de Chaves. Tem alguém que é nativo de Chaves aqui? Tem? O Sr. Antônio é daqui de Chaves. O senhor está aqui até hoje, Deus tem um propósito com você nessa terra, senão Ele também já tinha te tirado, igual tirou a gente lá do Brasil e trouxe para cá. Tenho certeza que através da sua vida muitos portugueses vão ser alcançados para a glória de Deus, amém? E o nosso problema é que a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Vamos voltar aqui para a passagem. O texto vai dizer que o povo rogou-lhe que pusesse a mão sobre ele. O povo pedia que ele... Isso é coisa nossa. Hoje a gente faz a mesma coisa. A gente pede para Deus para que as coisas aconteçam, mas que sejam da nossa forma. Então, aquela multidão queria que aquele rapaz ele fosse curado. Só que eles estavam falando, Jesus, impõe as mãos sobre ele. Como se Jesus não soubesse o que ele precisava fazer. E essa parte do texto é maravilhoso. O povo pediu um método. Eles queriam que Jesus agisse de uma forma.
E às vezes a gente quer controlar a forma que Deus vai agir, sendo que o controle está todo sobre Ele, do processo. E o processo que a gente vai passar pode ser até doloroso, mas Ele é perfeito. E Jesus, Ele age do jeito dele. Enquanto todo mundo estava pedindo para Jesus fazer o quê? Colocar a mão. Amém? Você está comigo? Jesus faz o quê? No texto vai dizer, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo, tocou-lhe na língua. Agora você pensa que loucura. O povo todo pedindo para colocar a mão. Aí Jesus, não devia nada para ninguém, ele faz as coisas do jeito que ele quer. Ele puxa lá e dá uma cuspida. O povo deve ter, imagina a multidão olhando e falando, o que ele está fazendo? E a mesma coisa a gente. As coisas de Deus são ilógicas mesmo, não é para a gente entender não. A gente só tem que confiar, a gente só tem que acreditar. O povo acha que sabe. As pessoas querem dar o método que Jesus vai trabalhar, e nem todo método vai ser confortável, mas todo método de Jesus é perfeito, porque ele não se compromete com as expectativas humanas, ele se compromete com o resultado do que ele prometeu para você. E a gente precisa confiar exatamente nisso, no médico, e não no método. É como se, não sei, você tivesse com dor de cabeça aí, com enxaqueca, aí você vai no médico. E aí o médico, você chega lá, ele fala para você assim, para curar isso aí, você vai ter que plantar uma bananeira e dar 3 cambalhotas. Aí você olha para a cara do médico, e fala, você tá muito louco, mano. Tem como isso não, eu vou curar com isso aí? Deixa eu te falar uma coisa, se esse médico for Jesus, meu filho, você dá bananeira, você dá cambalhota, você sai rodando. Se eu tiver com uma dor de cabeça, se Jesus falar para meu filho, planta uma bananeira, eu planto na hora. Se ele mandar começar a dar cambalhota, eu dou cambalhota até aqui em cima. A gente tem que estar debaixo da vontade dele, mesmo que as coisas sejam ilógicas, mesmo que não faça sentido algum. A gente precisa confiar no médico, que é o Senhor, e não no método que ele vai utilizar, porque quem confia em Deus não escolhe o processo. Quem confia em Deus simplesmente descansa no Senhor. Mesmo que não pareça normal. E existe ali um toque antes da palavra. E quando Jesus vai curar ele primeiro ele trata a sensibilidade espiritual. Antes de liberar a promessa, ele cura a forma como a promessa seria recebida. No texto que a gente leu lá no início, Jesus diz, efatá. Mas antes de falar efatá, ele abre os ouvidos. Então, antes de você receber a promessa, vai haver uma cura em alguma área na sua vida para você poder receber essa promessa, porque ele toca antes de falar, ele vai tratar a sensibilidade espiritual. Às vezes ele vai tratar onde mais te dói, aquilo que mais te incomoda, é o que ele vai tratar, antes de liberar a promessa sobre a sua vida. E antes dele liberar a audição, antes dele liberar a fala, ele libera a audição. E minha mãe já falava muito isso, né? Primeiro você ouve, depois você fala. Então primeiro você senta para escutar, depois você fala para ensinar. Muitas vezes a gente não quer ouvir o que Deus tem para a gente, quer sair falando por aí um monte de coisa, sendo que a gente nem ouviu ainda o que Deus tem para nós. Então a gente precisa primeiro ouvir para depois sair falando. E quando o povo pede para colocar a mão, é muito legal que ele coloca os dedos, porque a mão, ela costuma fazer trabalhos pesados. A mão costuma realizar trabalhos mais bruscos, né? Você vai dar um soco para quebrar uma parede, você fecha a mão. E o povo pedindo para Jesus colocar a mão, ele vai e coloca os dedos. Porque tudo que você vai fazer, que é detalhe, você faz com os dedos. A irmã estava aqui agora, que ela faz bolo. Não sei se tem mais alguma mulher que faz bolo aqui. Aí vai fazer o bolo, se não tem uma batedeira, você vai mexer a massa na mão, movimento mais brusco, mais forte, você vai mexer a massa, é com a mão inteira. Mas na hora de colocar os enfeites, é no detalhe, é com os dedos. E Deus está cuidando dos mínimos detalhes na sua vida. E um dos pontos aqui também que eu trouxe é a palavra que destrava. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse-lhe, efatá, isso é, abra-te. Uma palavra, um decreto, um direcionamento, simplesmente um comando do Criador. E tudo mudou, tudo destravou, tudo desbloqueou. Porque quando Deus fala, os bloqueios obedecem, os bloqueios acabam,
O que está travado destrava. Simplesmente com um comando. O louvor pode subir aqui, que o meu tempo está acabando. O louvor já pode subir, já colocaram o relógio aqui do meu lado aqui. E obrigado, Vasco. Eu nem olhei o relógio. E com uma palavra muda tudo. Um decreto. Desde o início, desde a criação, lá em Gênesis, Deus disse ali, haja luz e houve luz, e assim sucessivamente, todas as outras coisas que foram acontecendo, foram simplesmente pelo comando da sua palavra, e hoje não é diferente. A gente está vivendo 2026, o ano da aliança, e Ele tem uma aliança com você, e por causa disso você pode ficar despreocupado, que se Ele der um decreto na sua vida, vai acontecer, existe uma aliança dele contigo, mas precisa também ter uma aliança sua com Ele. E o que você precisa fazer é simplesmente ter fé e acreditar. Amém? Se Ele liberou uma palavra sobre a sua vida, você pode ter a certeza que vai acontecer. Amém? Olha para quem está do seu lado e fala assim, vai acontecer. Fala de novo, vai acontecer. Com fé, meu filho. Você recebeu com fé também isso aí? Então vai acontecer. Eu não sei o que você está esperando, mas Deus te trouxe aqui hoje para você ouvir que vai acontecer na sua vida. Amém? E o texto, quando continua dizendo, ele diz que é logo. Não demora. O texto vai dizer assim, e logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. O desbloqueio ele é imediato. Se vai acontecer, não vai demorar muito. O desbloqueio é logo. Quando a fé é destravada, o milagre flui. E talvez o que está faltando para acontecer, o milagre na sua vida, é simplesmente essa fé ser destravada. A gente ainda vai ter mais duas pregações aqui para completar essa série. E a próxima a gente vai estar falando sobre caminhar em fé. Mas hoje você precisa sair daqui com a sua fé completamente destravada. E no final do texto, pode colocar para mim, Vaso, 36. Marcos 7, 36. Consegue, hein? Se não, lê aqui. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhes proibia, tanto mais o divulgavam. Pode pôr o próximo, que é o último. E admirando-se sobremaneira diziam, tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Quando acontecer o milagre de Deus na sua vida, não vai ter como você não contar. Aquele povo, Jesus falou, não conta, mas eles não conseguiam não contar. Eles ficavam maravilhados, eles ficavam admirados e ficavam falando, como é? Ele faz tudo tão bem, ele faz surdo ouvir, ele faz mudo falar. Mas a gente já viu também que ele faz coxo andar. Ele faz tanta coisa, tanto milagre que você já viu e você continua duvidando. Mas tenha certeza que quando aconteceu o que você tanto está esperando, você vai sair contando para todo mundo. Você não vai ter esse medo, essa besteira não, que o povo tem de ficar, ai, aconteceu isso aqui, eu não vou contar para ninguém, é segredo. Meu filho, para com isso. Quando acontecer na sua vida, você sai cantando para todo mundo, para o seu vizinho, para sua tia, para sua prima, falando, foi Deus que me deu, foi Deus que fez na minha vida. A glória é para Ele, a glória não é para você não. E se Ele fez na sua vida, é para você sair contando por aí todos os milagres, todas as bênçãos, todas as maravilhas que Ele já derramou sobre você. E foi isso que o povo fez. O povo começou a contar, começou a espalhar por aí. E é para você fazer isso também, não é para você ficar guardando não as bênçãos que Deus te deu. Por isso que eu conto um monte de testemunho, eu gosto de contar tudo mesmo. Eu não tenho que ficar escondendo as coisas que Deus me dá, não. Deus dá bênção, conta. É para a glória dele, não é para minha glória não. É para sua glória, não é para sua glória, é para a glória dele. Então você começa a contar tudo que ele já te deu, tudo que já aconteceu. Se você tiver uma coisa escondida, é uma bênção que Deus te deu e você não quis contar para ninguém, você já conta hoje. Acabou o culto, você vai ali fora, toma um café, aí você já fala, irmão, você acredita, tem uns 10 anos que Deus me deu uma coisa, eu deixei guardado, mas eu vou te contar, Deus me deu, tem 10 anos, tem 5 anos, oh, Deus me deu ontem, eu não ia falar para ninguém, meu irmão falou, agora eu vou contar. Então você sai contando tudo que Deus fez na sua vida, que eu tenho certeza que isso vai edificar também outras pessoas, vai aumentar a fé também de outras pessoas, e você vai ser um canal de bênção na vida dela. A gente vai fazer esse lugar ficar cheio aqui, porque vai começar a acontecer um monte de milagre aqui nessa igreja, amém? E você vai ter testemunha disso, e você vai parar também de ouvir o testemunho das pessoas, e vai ser você que vai começar a contar as suas bênçãos, os seus testemunhos aqui, em nome de Jesus, amém? Isso aqui hoje não é só apenas uma mensagem, é algo muito maior, é um chamado
desbloqueado espiritual, é um desbloqueio espiritual. Você pode ficar de pé já. Eu tenho certeza que você não vai sair daqui hoje da mesma forma que você entrou. Eu tenho certeza que Deus falou ao seu ouvido, que Deus hoje Ele separou, da mesma forma que Ele separou aquele rapaz da multidão, Ele está separando corações aqui que precisam ser tratados, ouvidos que precisam ser desbloqueados. Há pessoas que amam a Deus, mas vivem travadas, ouve a palavra, mas não com clareza, fala de fé, mas fala de fé cheia de medo, cheia de insegurança, cheia de ansiedade. Então quando você vai falar de fé, você fala motivado, você fala sem medo nenhum, meu filho, porque você não está confiando em você não, no que você pode fazer. Isso nem parece que é muito clichê não, mas é verdade. Não confia na força do seu braço e confia simplesmente naquele que te prometeu. Amém? Eu não quero que você saia daqui como se alguém que tivesse sentido algo. Eu não quero que você saia daqui falando, eu senti algo nesse culto, nessa noite. Eu quero que você saia daqui hoje decidido a confiar, decidido a ser desbloqueado, decidido a ter a sua fé destravada. Eu não sei o que você sentiu aí, mas você vai sair daqui diferente do jeito que você entrou. E a partir de hoje você está pronto para começar a viver em fé, a caminhar em fé, porque a fé foi destravada na sua vida. Você não vive mais uma fé do mundo, você começou a viver uma fé cristã, uma fé bíblica. Amém? Lá em Hebreus 10, 23, só para finalizar, já estou quase acabando aqui, viu, louvor? Diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Olha para quem está do seu lado e fala: porque fiel é o que prometeu. E o que Deus te prometeu não perde a validade, o que Deus te prometeu não inspirou, o que Deus te prometeu não acaba, o que Deus te prometeu não muda, e Ele é fiel para fazer tudo que Ele já prometeu na sua vida. Tudo que Ele já te prometeu, Ele é fiel para cumprir, e ainda Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que você pensou, do que você imaginou, qualquer coisa que você tenha pensado. Ei, isso é pouco perto de tudo que Ele tem para você viver ainda. Isso é pouco perto de tudo que Ele tem preparado para você viver ainda. Amém? Glória a Deus. Então aplaude a Jesus aí. Que o Senhor venha estar aqui presente nessa noite. Eu espero que Ele tenha falado ao seu coração. Eu espero que você saia daqui realmente transformado, com uma fé transformada, uma fé viva. Você tinha uma fé aí que estava morta, hoje ela está viva, ela está desbloqueada, ela está destravada. E o que Ele tem para fazer na sua vida, Ele vai fazer. E o que Ele disse que vai acontecer, é porque vai acontecer. Amém, Lagoinha Chaves? Glória a Deus. Eu preciso fazer um convite aqui nessa noite. Eu queria saber se tem alguém aqui que ainda não aceitou esse Senhor que opera tantos milagres para ser o único e suficiente Salvador da sua vida. Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida ao Senhor? Tem alguém? Ou tem alguém que porventura andou afastado? Talvez já até viveu experiências, talvez até já viveu milagres, mas por algum motivo acabou saindo dos caminhos do Senhor, mas hoje decide voltar para a casa do Pai, decide tomar essa decisão de viver diferente, de viver para Ele e para viver todos os planos dEle na sua vida. Tem alguém? Pode fechar os seus olhos, levanta. Amém. Pode vir aqui na frente. Está fazendo uma oração pela senhora. Amém? Glória a Deus. Vocês podem aplaudir Jesus, amém? Glória a Deus. Aplaude a Jesus. Amém, Lagoinha? Glória a Deus por isso.
isso, mais uma vida se entregando a Jesus. E quando é assim, ó, dona Eulália, acontece uma festa lá no céu agora. Os anjos estão em festa por causa disso que está acontecendo aqui. E se tem festa no céu, tem festa aqui na terra também. Então eu vou contar até 3 e eu vou pedir para a senhora virar. E a senhora vai ver a família que vai acompanhar a senhora em cada momento, cada situação, tudo que a senhora precisar. Essas pessoas aqui vão estar com a senhora. Amém? Então quando eu contar até 3, amém? 1, 2, 3, pode virar. Essa é a sua nova família, seja muito bem-vinda. Glória a Deus, a sua nova família em Cristo Jesus, amém? Glória a Deus, amém. Glória a Deus por isso. Aplaude a Jesus, amém? Aleluia. Amém, Lagoinha. É por isso, é por uma vida rendida aos pés do Senhor que nós fazemos tudo isso aqui. Não é em vão, não é à toa. Deus tem um propósito e um plano perfeito para a vida de cada um de nós. E Ele trouxe cada um de nós aqui hoje para ser testemunha que a glória dele está se manifestando aqui nessa igreja, que pessoas estão sendo alcançadas aqui nessa igreja e que toda a glória e toda a honra seja dada somente a ele, amém? Glória a Deus. Como eu falei, hoje foi só a primeira pregação dessa série do Processo da Fé. Semana que vem, quarta-feira, a gente vai estar aqui de novo falando sobre caminhar em fé, que é a próxima etapa. E eu conto com a sua presença e que você traga no mínimo mais 10 com você. Amém? Posso contar com isso? Glória a Deus! Amém? Então, feche os seus olhos e com o amor de Deus, que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces e ricas consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, irmãos, aqui em Chaves, em Portugal, em todas as igrejas da terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aquele que crê diz amém, amém e amém. Tchau, Lagoinha! Deus vai na frente, abrindo o caminho.